1 Tessalonicenses, capítulo número 5. Vamos estar lendo de 12 a 24. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, 12 até o 24. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra e manifestamos a nossa incapacidade de atingir os Teus propósitos para cada um de nós através desta palavra. Mas também cremos e sabemos que temos o Teu Espírito para nos iluminar para o perfeito entendimento desse Teu propósito. Que o Senhor prepare nossos corações para recebê-la. Que o Senhor abençoe este que te fala, para que eu seja tão somente, ó Deus, um instrumento Teu para falar ao coração do Teu povo. Te peço por isso orando, em nome de Jesus. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Juntos o 24, meus irmãos. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Por favor, assentem-se. Hoje nós estamos iniciando talvez uma série de pregações. O que o Espírito de Deus for falando, nós vamos compartilhando com vocês. E à luz desse texto que acabamos de ler, eu quero estar focando uma ideia central, que eu chamo aqui de os pilares de uma vida espiritual. Somos seres que vivemos humanamente, mas somos seres espirituais, criados assim, exclusivamente em toda a criação, por Deus. Nós somos seres espirituais. Então, nada mais importante do que nós conhecemos quais são as nossas bases, quais são os pilares pelos quais nós temos da parte de Deus para construir uma
construção edificadora, vamos assim dizer. Devemos, irmãos, ter em mente que sempre vivemos e viveremos em um mundo contraditório. Um mundo composto por nossos semelhantes, que em sua maioria são inflexíveis nas suas próprias verdades, nas suas verdades pessoais. Então, cada um defende aquilo que ele conceitua como certo, como verdade. Isto aí leva-nos a diversos tipos de polaridades, ou seja, extremos. Esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo que Jesus, ao orar por nós, pedia ao Pai, que eu não os tiro do mundo, mas os guardo do mal. Para que nós sejamos guardados do mal, meus irmãos queridos, nós precisamos estar sobre os pilares de uma verdadeira vida espiritual. E para essa missão, temos que estar, então, fundamentados nesses pilares do cristianismo. Cristo é o marco da nossa história espiritual. A partir do momento que nós chegamos a Cristo, para sermos por Ele salvos, pela nossa fé, inicia-se, então, a construção da vida de cada um de nós. Que alicerce tendes para construir? Que casa eu vou construir sobre isso? A irmã Cristiane podia projetar para mim Colossenses capítulo 4, acho que não está no esboço. Colossenses 4, 5 a 6. Fundamenta bem isso que eu estou dizendo para os irmãos. A nossa convivência com o mundo polarizado, com um mundo que vai ser sempre assim. A verdade que eu defendo é a verdade. E quem é que pode dizer o que é verdade e o que não é verdade entre nós? A não ser que eu prove isso pelos meus atos, né? Não há detector de verdade infalível, mas há uma verdade que é inquestionável, que é o nosso Deus. E Ele sabe se a minha polaridade é verdade ou é mentira. Então, Colossenses, o apóstolo Paulo, ele orientava ali aquele povo, no seu capítulo, já está projetado lá, 4, versículo 5. Como é que aquela igreja na cidade de Colossos deveria se comportar como um pilar de vida cristã? Diz o verso 5, né, que eu falei, né? Isso mesmo. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, irmãos, quando o apóstolo fala aqui que a palavra deve ser sempre agradável, ele não está querendo dizer aqui que eu deva dizer o que as pessoas querem ouvir, mas que nós, como igreja, devemos dizer a verdade de Deus de uma forma agradável, de uma forma temperada. Temperado aqui é traduzido por não corrompida, não infiltrada de segundas ou terceiras intenções. O sal é um elemento que preserva. Quando não tinha freezer no passado,
as pessoas usavam conservar suas carnes banhada de sal. Quem já viu isso aqui, por favor? Muita gente aí, né? Exatamente. Era o toucinho na gordura, do sal, né? Para ele não perder, então ele mantém essa propriedade. Então, o que está dizendo aqui nesse texto é que a nossa palavra deve ser temperada com sal. Não tem brecha para bicho, para entranhas, para inverdades. É isso que ele está dizendo. E isso é o que nós devemos viver nesse mundo. Então, nós vamos, a partir desse momento, à luz da de 1 Tessalonicenses, voltando ao texto, ver aqui alguns pilares fundamentais para uma vida realmente espiritual. Aliás, irmãos, eu devo e preciso dizer, porque o homem, na sua verdade pessoal, ele tem também a sua vida espiritual do jeito que ele quer, como uma verdadeira. Não, eu creio nisso, eu creio naquilo, e é isso que está certo. Aí vai as polaridades espirituais. Isso não leva a nada, porque Deus não quer isso na sua verdade. Deus não tem isso na sua verdade. Por isso, é de suma importância que nós guardemos bem esses pilares que essa palavra de 1 Tessalonicenses 5 nos ensina. O primeiro pilar que nós temos instruído aqui nesse texto é vivenciar a paz cuja fonte é exclusiva. Existe uma paz, uma verdadeira paz, que também tem uma exclusiva fonte. Fora dessa fonte, não há paz. Então, esse é o primeiro pilar que o apóstolo escreve aqui nos versículos que nós lemos aqui, de 12 até o 12 e 13, que diz assim, aqui Paulo, os irmãos observam pela leitura, que ele já está concluindo a carta, a primeira aos Tessalonicenses. Agora, depois que ele fez todos os ensinos, todas as orientações, as exortações àquela igreja, ele diz, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. E ele concluiu os 2 versículos. Vivei em paz uns com os outros. Então, esse é o primeiro pilar de uma vida cristã. Nós somos uma comunidade de personalidades pessoais, conceitos, muitos deles pessoais, mas a Bíblia está dizendo que nós devemos viver em paz com os outros. Eu tenho que buscar a paz com cada um dos irmãos, apesar de mim. E assim vocês com cada um de nós. Deve ser. E aquela igreja, pelo que o texto nos diz, ela estava tendo problemas de relacionamento entre pessoas que a lideravam. Pessoas que os presidiam no Senhor. E Paulo os admoesta que eles deveriam ter ou se portar com amor, em máxima consideração, não pelo homem, mas pelo trabalho que o homem prestava para eles, de levar exatamente a verdade de Deus para eles, de ensiná-los como construir uma verdadeira vida espiritual. E que eles deveriam, então, viver a paz. E essa paz, ela só tem uma fonte. João 14, 27, nos mostra qual é a fonte da verdadeira e única paz. Que lá está escrito,
é uma palavra de Jesus, evidentemente, para os irmãos novos na fé, quando ele dizia aos seus preocupados discípulos: deixo-vos a minha paz vos dou, e eu não vou-la dou como o mundo dá. Não é isso mesmo que está escrito? Como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando nós recebemos essa paz que Jesus deixou para os seus discípulos, como discípulos, com certeza, meus irmãos, nós vamos ter uma convivência fraternal, apesar de nós. Isso é o pilar fundamental da vida espiritual. Nós cantamos aqui hoje sobre o amor, né? É exatamente o que nós estamos vendo aqui. Jesus é a fonte única que produz essa paz. Uma paz que independe de circunstâncias, que independe de tratados, de tempos determinados. Uma pura paz. Seja qual for a circunstância que nós vivemos, ou que vivamos, ou que nos relacionemos, se nós temos a paz que Jesus nos deixou, com certeza nós vamos superar todas essas coisas e vivermos em amor fraternal entre nós. Essa paz, meus irmãos, não é uma paz oriunda de outras fontes. Os irmãos observaram aqui que Jesus disse: olha, a paz que o mundo tem para vocês não é a paz que eu estou deixando. Recebam a minha e não se iludam com a paz do mundo, porque ela não serve para vocês, ela não serve para os discípulos de Jesus. Então nós podemos concluir que toda paz oriunda de outras fontes, nós podemos ver que elas são circunstanciais, temporárias, falsas, aparentes e parciais. Eu vivo em paz com a pessoa tal até o momento que ele não me pisar no pé. Então, é uma paz parcial. Eu tenho paz com aqueles que me dão a paz, com aqueles que vivem em paz comigo. Tudo isso é circunstância, é parcialidade, não é assim. A paz que Jesus disse, irmãos, que deixou para nós, não é uma paz de tratado ou de bandeira. É uma paz que envolve atitudes. Aliás, todo dom, virtude que vem de Jesus, eu só vejo se eu estou praticando, se eu produzir a atitude que ele significa. É muito fácil, amados irmãos, querido irmão, falar é fácil, mas precisa ter a atitude de que aquele irmão é um amado do seu coração. Assim é a paz, irmão, meus amados. Então, aonde a gente às vezes fica meio inibido, de repente, a paz do Senhor. E você conhece, às vezes, que aquela pessoa não tem uma atitude que constate ser uma pacificadora. Então, guardem bem isso, irmãos. Atitude, ou seja, paz, a paz de Jesus, ela só é provada por atitudes dos que a aportam. Então, vamos experimentar isso nas nossas vidas. Isso é pilar de uma vida espiritual, de uma vida verdadeiramente espiritual. Deixo-vos a paz. Segundo pilar, nós vimos versículos 12 e 13, né? O segundo pilar está no versículo 14. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Aplicar a verdade de Deus de forma longânima. Outra vez.
aplicar a verdade de Deus de forma longânima. O que é longânimo? Se a gente partir a palavra ali, a gente descobre o significado dela. Se a gente deixar o longo de um lado e o ânimo do outro, ânimo não é motivação, não é vontade de fazer. Então, muitas vezes nós temos aquela vontade de fazer e encontramos resistência. E fechamos o caderno. Agora, quando eu tenho essa atitude de ir longa, vou hoje, bati e caí, vou hoje, bati e caí. Então, isso é ter um ânimo longo para estar proferindo a verdade de Deus. No mundo polarizado, no mundo que um defende a sua mentira como verdade. Não estou generalizando, né? Mas às vezes acontece, né? A gente vê por aí. E em nossa vida também, com certeza. Quantas coisas eu defendia no passado, que lá no fundo, eu sabia que não era verdade. Não sei se isso já aconteceu com vocês também. Não importa, não precisa responder não. Mas comigo já. Mas quando eu vi a verdade de Deus, eu posso entender a importância de ser longânimo para que as pessoas a conheçam. Então, meus amados, vamos praticar essa longanimidade. Eu separei um texto da palavra de Deus, no momento em que Jesus estava, como sempre, ali ensinando, através de analogias, através de comparativos, de parábolas. E ele deparou ali com os discípulos de João, muito atordoados, preocupados, não sabia se João ou Jesus. Então Jesus aplicou um ensino para eles que nós separamos aqui, em Mateus capítulo 11, 16 a 19. Só para nós ilustrarmos aqui, Mateus capítulo 11, versículo 16 a 19. Já está projetado. Então Jesus fez aqui essa analogia. Versículo 16. Mas a quem hei de comparar esta geração? A geração lá dos judeus lá e as pessoas. É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Aí ele aplica o que ele queria ensinar. Pois vocês receberam João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então, o que eu estava falando para os irmãos aqui sobre a atitude da paz. As nossas obras justificam o que nós realmente praticamos no nosso íntimo, no nosso ser, no nosso coração. Então, Jesus estava dizendo aqui, aquela geração, a paciência de Jesus com eles. Quantas vezes aquelas pessoas assistiram o poder de Jesus, ele frisa no final: a sabedoria é justificada por suas obras. Aqueles homens viam pelas obras de Jesus a sabedoria e que nele estava a verdade. E estavam lá cansados de ouvir isso e não seguiam, e não obedeciam.
Por isso ele compara ali com os meninos, um tocava flauta e os outros dançavam. Aí contava uma anedota lá de uma coisa fúnebre e ele chorava. Quer dizer, ele respondia aos estímulos. E aquele povo não recebia, aquela geração não recebia os estímulos de Jesus para conhecer a verdade. A verdade que Deus lhe mandou para ser revelada. Então, meus irmãos, se você tem tocado flauta, no sentido aplicativo, se você tem sido um evangelista e as pessoas ainda não estão seguindo Jesus, sejamos longânimos, porque as pessoas não vêm até nós por acaso. Sempre que uma pessoa te dá a oportunidade de falar de Jesus, nós não podemos perder tempo. Hoje eu estava conversando isso com o irmão Madel. Ele visitou uma sobrinha dele, ela está em estado quase terminal e ele acha que ela está ouvindo ele. Eu falei, fala de Jesus para ela. Porque o mais importante da visita é essa, não é, meus irmãos, de um crente? Exatamente. Então esse é o ensino, a longanimidade de Jesus. Todas os seus atos apontavam que nele estava a verdade. E aquele povo não entrava na verdade de Jesus. Não respondia aos estímulos das suas atitudes, dos seus atos. E aí ele perguntou, a quem devo comparar esta geração? Então, vamos guardar esse segundo pilar. Irmã Cristiana, você pode projetar para mim 2 Timóteo capítulo 4, por favor? 2 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Isto. O apóstolo Paulo falando para um pregador da palavra de Deus, um jovem pregador chamado Timóteo. E olha o que ele diz para ele como essencial de uma vida cristã, de um pregador do cristianismo. Paulo diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Então Paulo está dizendo para Timóteo, eu conjuro-te, eu te exorto com todas as minhas forças, que você pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda o quê, meus irmãos? Longanimidade mais doutrina. E os irmãos sabem que doutrina confronta o pecador. E o pecador, na primeira batida, ele vai se defender. E nós precisamos, seguindo o conselho de Paulo, sermos longo-ânimo para continuar pregando aquela pessoa, se ela ainda se presta a te ouvir. Enquanto as portas não se fecharem, trancarem-se, vamos aproveitar o tempo, meu irmão. Porque é tempo de salvação. É a revelação de Deus aos homens na pessoa de Cristo Jesus. Então sejamos longânimos, a exemplo do que fez Jesus nesse mundo. Quantos exemplos nós temos aqui para demonstrar a longanimidade de Jesus em provar a verdade pelas suas atitudes? Quanta luta Jesus teve com Pedro. Ele ensinava, ele tocava a sua flauta e Pedro não dançava. Os outros apóstolos, da mesma forma. E eu pergunto para mim e para os irmãos, qual é o percentual que nós temos recebido de Deus e verdadeiramente agido para que assim seja na nossa vida? Quanto nós defendemos a verdade de Deus?
É uma pergunta pertinente, com certeza. Mas vamos para o terceiro pilar, que a palavra nos mostra aqui. Versículo número 15. Então, nós já vimos que devemos vivenciar a paz, aplicar a verdade de forma longânima, é o outro pilar. E o terceiro, defender sempre o bem em prejuízo ao mal, em detrimento ao mal. Ou seja, faça com que o mal sempre perca para o bem nas suas atitudes. É o que Paulo fala para aquela igreja lá em Tessalônica. Verso 15 diz: evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segue sempre o bem entre vós. E tem uma conjunção aditiva aqui. Quem se lembra aqui de análise sintática? Então, está aqui. Ah, a professora Juliana está aí, né? Desculpe que é a ousadia da Juliana. Mas é isso aí. Eu acho que é conjunção aditiva, sim. Então, vou repetir. Segue sempre o bem entre vós e para com todos. Ou seja, o meu desejo é seguir o bem com os irmãos, meus fraternos em Cristo Jesus. Mas esse mesmo bem, eu preciso praticá-lo para com todos os meus contatos. Hoje eu falo em contato, né? Assim que os irmãos entendem o texto? É exatamente isso aí. Então, esse é um pilar, o terceiro pilar que nós destacamos aqui, sobre uma vida autêntica, espiritualmente assim dizendo. Tá? Ter essa verdade em nós. E eu até queria voltar aqui, eu tinha notado aqui uma coisa interessante, que às vezes tem pessoas que dizem que a música não inspira dança. Inspira. Então nós temos que ter cuidado com as músicas que nós usamos para adorar a Deus, para não inspirar, de repente, uma danceteria dentro da igreja. Os meninos tocavam flauta, os outros dançavam. A música tem muita influência sobre a vida. Hoje eu recebi um bom vídeo de um irmão, alguém palestrando sobre os efeitos sonoros da música na reação humana. Estudem sobre isso. Aí a gente vai se cuidar, mais os cuidados nos ritmos dos nossos hinos, nas letras, mas o mais forte é a música. Me lembro quando me converti, eu e Nilda, lembramos disso. Nosso pastor, na classe de doutrina, foi muito sincero. Ele dizia: irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Porque às vezes a gente está ouvindo aí, não está vendo, não está ouvindo essa música de carnaval e percebe que o pé da gente está batendo lá. É exatamente isso. Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Senão nós vamos infiltrando as coisas que não agradam os olhos de Deus. E Deus não se agrada de danças, irmãos. Deus se agrada de estado de prostração aos seus pés. Nós não temos como chegar na presença de Deus a não ser prostrados. Ou não? Amém, meus irmãos? O que vocês acham? É isso mesmo. Então, esse negócio de pula-pula, pinga-fogo, eu não vejo isso como adoração. Desculpe aqui abrir esse parênteses, porque eu tinha verificado isso hoje, e é bíblico. E tem muitos outros textos que mostram isso. Um dia desse, um irmão falou assim: João Batista perdeu a cabeça por causa de uma dança. E é verdade. A filha de Herodia, lembra, os irmãos? Que agradou os olhos de Herodes. Porque ela dançava aos olhos de Herodes. Sensualidade que leva o homem ao cúmulo dos absurdos. É isso mesmo, principalmente os homens.
Mas isso é assunto para outro dia. Vamos caminhar. Quarto pilar. Assim, mas me permita mais uma coisa aqui, irmãos. Como é que nós trabalhamos o bem em prejuízo do mal? Isso nós fazemos pelo testemunho de uma vida voltada para o bem. Mais uma vez, atitude. Não adianta eu escrever na minha testa, ou lá no carro, onde for, que eu sou um homem bom. As pessoas precisam receber essa mensagem, não pela minha voz, pelo meu escrito, mas pelos meus feitos. Então, para que você enfraqueça o mal deste mundo, tome sempre atitudes de bem, do que é bem. Faz bem, não é bom fazer o bem. Acho que é isso que é a mensagem que eu sempre lanço segunda-feira de manhã. É bom ser bom, porque é de Deus. Deus assim nos determinou. Então vamos entrar lá na despensa do mal, tirando o mal e colocando o que é bom. O que é bom é toda atitude do seu coração fundamentada em amor, em compaixão, em misericórdia, cheio do Espírito Santo de Deus. Não há outro fruto que não seja o amor. Por isso, lá em Gálatas, descreve o fruto do Espírito Santo de Deus. Paz, longanimidade e tantas outras coisas. Mas o maior de todos é o amor. Porque sem amor não existe fundamentos para nós sermos bons, irmãos. Só seremos bons quando praticarmos o amor de Deus nas nossas vidas. Quarto pilar, nós vamos parar no quarto aqui hoje. Viver a alegria de nossa salvação. Como é que está o finalzinho, irmãos? Sob todas as circunstâncias. Existe alegria maior do que a salvação de nossa alma, irmãos? Não existe. Por que ela é a maior alegria nossa? Porque ela constrói para a eternidade. Se nós não tivermos as nossas almas, nosso espírito justificado pela nossa fé em Cristo Jesus, a Bíblia diz que ele vai viver eternamente em lugar de sofrimento. Não é isso mesmo, meus irmãos? E a Bíblia diz que Deus nos criou e nos deu um espírito. Mas a criação física vai para o pó porque veio do pó. Mas o espírito deve ir para Deus que o deu. E quem é que tem a responsabilidade de fazer com que esse espírito, ao se desprender do meu futuro mortuário, espero que bem longe, né? Vá para o céu. Será exatamente as atitudes que eu tive quando conheci que Jesus morreu para me justificar dos meus pecados, para tornar limpo o meu espírito, que Ele deu, para que limpo e purificado Ele possa novamente voltar a um corpo não mais corrupto, mas um corpo em estado de glória, à semelhança do que foi Jesus tirado da sepultura. Lá estarão todos nós, que mantivermos firme na presença de Jesus, de tê-lo como Senhor, como Salvador. Então eu só estou explanando isso aqui para nós pensarmos, a nossa alegria, ela deve ser pautada na nossa salvação. Eu posso ter todas as alegrias e regalias do meu corpo, que fatalmente um dia o meu corpo perecerá. E as minhas fontes de alegria ficarão por aí.
seja riqueza, ou seja uma casa no lugar, uma casa no outro, na praia, onde for, nós não vamos levar isso. Portanto, isso é uma alegria temporária. Agora, saber que você, ao partir deste mundo, você vai poder ver Jesus para recebê-lo na eternidade, por saber que Jesus declarou que ele ia para o Pai, mas voltava e receberia todos nós que cremos nele, para que onde ele está, estejam todos os que perseveraram nele. Não é isso que diz João 14, meus irmãos? Exatamente. Então, isso é alegria. E essa alegria, quando ela existe em nós, ela é manifestada independentemente de circunstâncias. O homem se alegra mediante circunstâncias que o motivam. Se está tudo bem, o homem está alegre. Se ele está bem financeiramente, ele está alegre. Se ele tem um emprego, ele está alegre. Emprego nem todos, né? Tem gente que não quer saber de... Acha que emprego não é alegria, né? Mas deixa para lá. É sim. Nós devemos orar todos os dias agradecendo a Deus pelo nosso trabalho. Trabalhei 30 anos numa empresa. E naquele tempo, eu como brutamontes espiritual, eu não agradecia. Mas eu pedi perdão a Deus por isso. E eu orei a Deus, agradecendo aquela empresa que me acolheu, que me ensinou, que me deu oportunidades de ser útil, de ser produtivo. Uma empresa que me considerou, como é a de vocês também. E às vezes nós só torcemos o patrão. É bom que a gente se coloque no lugar dele também. Aí a gente está praticando o bem, não o mal. Não pague mal por mal. O texto diz que nós devemos evitar que alguém retribua outro mal por mal. Isso era coisa da lei. Volto a Jesus dizendo: se bateres na tua face de um lado, ofereça o outro. Se te convidares para caminhar com a pessoa 1 milha, caminhe até 5 milhas. Então isso é desejar o bem, fazer o bem por atitudes. O bem, meus irmãos, ele é inquestionável. Quando você age, pratica o bem, isso aí. Mas viver a alegria da nossa salvação sob todas as circunstâncias. A qualquer momento desse, nós vamos ficar enfermos, doentes. A minha cunhada Nilva ontem estava preparando o almoço do aniversário da filha dela. Quando ela colocou o almoço na mesa, ela me falou hoje, os seus olhos já não enxergavam mais ninguém na sala. Nessa circunstância, mesmo nessa circunstância, nós temos a alegria da nossa salvação. E devemos demonstrá-la. Devemos fazer com que as pessoas vejam que mesmo nos momentos de fortes sofrimentos, ali tem uma vida esperançosa, porque tem certeza da sua salvação. Não há circunstância, quando nós vivemos a alegria da nossa salvação, seja o que for que nós encontrarmos aí pelas ruas, a nossa vida. Às vezes nós vamos estar chorando, mas o coração está alegre. Quem vos condenará, se é Deus quem o justifica? Quem vos separará do amor de Deus, que está em quem? Em Cristo Jesus, aquele que é o seu Senhor, aquele que disse que voltaria para recolher todos para o lugar onde ele está. Aquele que é as premissas
dos ressuscitados para a glória. Ele é o nosso irmão mais velho que ressuscitou para o céu. E nós seguiremos ele no final dos tempos. Então, alegrem-se no Senhor, sob qualquer circunstância. Eu encerro aqui com o texto de Filipenses, capítulo 4, Davi. Lá na sua casa, abra a sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4, 11 e versículo 12, fala sobre essa alegria da nossa salvação. O apóstolo Paulo, um homem polarizado na sua crença, na sua religião inicial. Ele era a verdade do judaísmo. Ele não aceitava nenhum comentário crítico contra o judaísmo. E ele era um batalhador para combater aqueles que mostravam que o judaísmo nunca levará o homem ao céu. E ele então saiu para aprisionar as pessoas que defendiam essa causa. O outro polo, segundo ele. E Jesus derrubou ele do seu cavalo. E literalmente jogou prostrado aos seus pés, dizendo: eu sou Jesus, Paulo, ou Saulo, que tu persegues. Mas eu tenho uma obra para você. Tá? E esse Paulo escreveu isso aqui. Ele, lá, inclusive, lá no encontro de Paulo com Jesus, está descrito no livro de Atos, quando ele recomendava que Ananias fosse orar e ungir Paulo para estar se preparando ali para o ministério, ele disse: importa que ele saiba o quanto deva sofrer pelo meu nome. Não é isso mesmo que está escrito lá, irmãos? Quem se lembra aí? Todo mundo, né? Então, ministério, às vezes, implica isso. Tá? O ministério não é só do pastor, não, é do crente. De todos nós. Tá? E Paulo, então, escreveu isso aqui. 4:11 de Filipenses. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. Como é que está na tua versão aí? Em qualquer situação. Aprendi a viver contente em qualquer situação ou circunstância. Os irmãos entendem assim? Paulo aprendeu. Ele tinha alegria na sua salvação. E o verso 12, né? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E nós poderíamos completar aqui, Paulo dizendo também, em outras das suas cartas, aos Gálatas: a vida que eu vivo hoje na carne, vivo pela fé em Cristo Jesus. Então, essa é a nossa vida, que deve ser a alegria da salvação. E nós poderíamos acrescentar ainda de Paulo: morrer para mim seria lucro, mas o Senhor quer que eu ainda permaneça aqui, em todos esses sofrimentos de escassez, de chicotadas, para que vocês conheçam a verdade. Eu estou praticando, diz Paulo, a longanimidade para com vocês. Nós estamos estudando quarta-feira Atos, não é isso mesmo, irmão? Paulo apanhava uma chicotada, uma coça na cidade, ia para a próxima cidade, começava a pregar, tornava a tomar outra coça. Coça é batida, os irmãos conhecem coça? O que é coça aí? Né? Exato. Depois, quando chegava no final da linha, em vez de Paulo passar ao longo daquela cidade da chicotada, ele voltava para lá. Não é isso mesmo, irmãos?
Era o livro de Atos. Isso é ser longânimo em proclamar a verdade. Vamos fazer isso. Isso são pilares de uma verdadeira vida espiritual. Domingo pela manhã, se Deus nos abençoar, com certeza o abençoará, como sempre, estaremos aqui prestando um culto a Deus de gratidão pelas mães. E, à noite, nós vamos concluir essa proclamação. Eu seccionei, porque jamais a nossa igreja vai deixar de fazer aqui um momento de gratidão a Deus pela vida de você, mamãe. Então, as mamães visitantes presentes, convidamos para que esteja domingo pela manhã, aonde Deus tem uma mensagem para você. E à noite, nós concluiremos aqui os pilares de uma vida espiritual. Até quarta-feira, Deus abençoe os irmãos, o seu trabalho, a sua vida, a sua saúde. Obrigado, Esther, pela sua visita, primeira aqui na nossa igreja. Participou dos 2 cultos hoje já está sendo ensinada a longanimidade. E nós, irmãos amados, vamos vivenciar a paz que Jesus deixou para cada um de nós que cremos nele. Nós, queridos irmãos, vamos aplicar a verdade de Deus, temperada, com sabedoria, com mansidão, mas na realidade dela. Ela vai certamente ser amarga em algum momento para alguém. Vamos defender sempre o bem e desaconselhar aquela pessoa que você sabe, eu estou querendo matar aquele cara. Faça isso não. Faça o bem. Eu estou querendo ligar para ele e falar umas verdade sua para ele. Faz isso não. Isso não vai te levar a nada. E, finalmente, vamos viver a alegria da nossa salvação. Quando nós vivemos a alegria da nossa salvação, os hinos são mais lindos. A nossa voz soa para Deus. Eu não me importo que eu seja uma taquara rachada, mas eu estou cantando para o meu Deus, porque eu tenho alegria na salvação que Ele me deu em Cristo Jesus. Quando o inimigo tenta me segurar na cama de manhã para que eu não vá na minha igreja louvar e exaltar o meu Deus, eu lembro, mas eu sou tão feliz com a minha salvação, por que é que eu não vou na casa do meu Pai prestar a Ele uma adoração? A alegria da nossa salvação nos dá força para vencer os nossos obstáculos, as partes corruptas do nosso ser. Experimente isso, ou seja, experimentemos isso, e com certeza nós vamos ter uma resposta positiva de Deus. Feche os teus olhos e ore comigo. Santíssimo Deus, existe a verdade do Senhor. Essa verdade está fundamentada em bases sólidas. E nós precisamos praticar atos de sermos pilares dessa base. Nos abençoa para isto, Senhor. Nos usa para isto. Nos faça aceitar isto. Desperta a alegria da nossa salvação, independente de circunstâncias. Faça de nós, o teu povo, um povo que te louve na alegria, na tristeza, na saúde, nos sofrimentos, nas perseguições ou nos abraços. Que em tudo nós possamos exaltar o teu santo nome. E se alguém, Senhor, ainda não está sobre a base que é Jesus, porque não tem ainda tomado a decisão de se entregar a Jesus para ser justificados dos seus pecados, vá ao coração dessas pessoas, implante ali a tua verdade,
Motive-os, Deus, para dar o passo que somente elas podem dar. O passo para Jesus. Nós oramos por isso. Neste nome. Amém. Continue com seus olhos fechados. Também lá na sua casa. No nosso auditório, existe alguém que ainda não deu o passo para Jesus? O passo para Jesus significa reconhecer-se pecador, arrepender-se disso e clamar a Jesus para justificá-lo dos seus pecados. Lá na sua casa a pergunta é a mesma. Se por acaso você não deu esse passo ainda, aqui na congregação, eu quero te exortar. Faça isso neste tempo, porque o nosso tempo, nós não sabemos até quando ele vai durar. Então, se você quer dar esse passo para Jesus hoje, onde você está aí no auditório, fica em pé. Eu vou orar com você neste momento. Lá na sua casa, se você não deu esse passo, sabe que precisa dar, ajoelhe-se, entregue sua vida a Jesus. Alguém aqui para essa oração? Fique de pé onde você está. Que o Senhor a todos nos abençoe. Vamos em paz.